Nós vamos ler em Josué, no capítulo 3, do versículo 1. Josué e todo o povo de Israel se levantaram de madrugada, saíram do acampamento do Vale das Acácias e foram até o rio Jordão. Antes de atravessarem o rio, eles acamparam ali. 3 dias depois, os líderes passaram pelo meio do acampamento, dizendo ao povo: quando vocês virem os sacerdotes levitas carregando a arca da aliança do Senhor nosso Deus, arrumem as suas coisas e sigam a arca. Assim vocês ficarão sabendo para onde ir, pois nunca passaram por esse caminho. Porém, não cheguem perto da arca. Fiquem longe dela, mais ou menos 1 quilômetro. Olha, coisa séria. Josué disse ao povo: purifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas entre vocês. Esse distanciamento da arca mostrava que a arca era o símbolo da própria presença de Deus e ensinava o povo a respeitar a presença do Todo-Poderoso. E o que é de falta de respeito com a presença de Deus que nós temos hoje é uma coisa terrível. Estamos vivendo em dias que não se respeita mais nem a gloriosa presença de Deus. Depois disse aos sacerdotes: peguem a arca da aliança e vão na frente do povo. E eles fizeram o que Josué mandou. Aí o Senhor disse a Josué: por causa daquilo que eu vou fazer hoje, todo o povo de Israel vai saber que você é um grande homem. Eles saberão que, assim como estive com Moisés, também estarei com você. Aqui está a palavra de Deus e é digna de toda aceitação a palavra de Deus a Josué. Eu fico me colocando às vezes no lugar de Josué e fico pensando assim: como estava a cabeça de Josué naquele dia? O que se passava pela mente daquele homem de Deus, servo de Moisés, que era apenas um auxiliar de Moisés, ajudava Moisés, agora se vê na responsabilidade de substituí-lo. Substituir um homem que falara com Deus na sarça ardente e que recebera sinais maravilhosos, que através do qual, quando ele estendia as mãos, as pragas vinham sobre o Egito, avassaladoras. Substituir um homem que levantou o seu braço e o mar se abriu, era muito pesado. Substituir um homem que passara 40 dias com Deus no monte e que seu rosto brilhou com a glória de Deus. Substituir um homem que fez sair água da rocha. Substituir um homem que curou as águas e as transformou em doces. Substituir um homem que fez descer codornizes. Substituir um homem que fez descer o maná. Substituir um homem que julgou aquele povo e orientou. Substituir um homem que instituiu, através dele foi instituída a lei e o sacerdócio. Era muito complicado. Um homem que foi responsável pela organização das tribos, a divisão das terras, um homem de grande sabedoria, um príncipe do Egito. Substituir um homem que tinha conhecimento dos homens e conhecimento das coisas de Deus e que falava com Deus cara a cara, seria muito complicado. E agora Josué se encontra em uma situação muito difícil e até estarrecedora. Eu não queria estar no lugar dele nem um minuto. E de repente, aquele homem que para guerrear, para conseguir vencer uma batalha, ele teve que contar com a ajuda de Moisés. Ele teve que entender que Moisés estava ali apoiando. E enquanto Moisés levantava o seu braço, ele prevalecia. Quando Moisés abaixava o seu braço, eles perdiam a batalha.
E aí Moisés teve que estar o tempo todo com as mãos estendidas para que Josué prevalecesse. E agora ele teria justamente que ser aquele que levantava o braço. É muito complicado, gente. É muito complicado. E agora o povo de Israel, todos olhando para ele. Moisés para ali, antes do Jordão, sem esquecer que mesmo sem poder atravessar o Jordão, sem poder ir para perto do Mediterrâneo, ir para as terras que pertenceriam a Israel, ele conquista terras antes do Jordão. Aquelas terras conquistadas ali serviram de proteção para o lado de dentro do Jordão, a parte de lá, a parte prometida por Deus. E agora ele dominara aquelas terras ali e empossava algumas tribos para que protegessem o povo de Israel. E agora chegou o momento de atravessar o Jordão. Momento difícil, porque para atravessar o mar, Deus havia usado Moisés como um forte. Ele havia estendido seu bordão e o mar se abriu. E agora, o que ele faria? E de repente, Deus fala com ele: preocupa não, Josué. De repente, Deus queria dizer: eu sei que você não estudou na mesma escola que estudou Moisés. Eu sei que você não teve o privilégio de morar dentro do palácio, de estudar ciências, de estudar matemática, de estudar arquitetura, de estudar a guerra. Você não teve tempo. Eu sei, Josué, de repente Deus queria dizer para ele: eu sei, e o povo sabe também, que você não ficou 40 anos na escola do deserto, desaprendendo o Egito para me aprender. Você não teve tempo para isso, porque você era escravo. A sua família de gerações, 430 anos, uma geração de 430 anos escrava. E agora, você está aqui, vai ser o próximo, vai ser aquele que vai dirigir o povo de Israel, vai entrar na terra, vai guerrear, vai possuir. É bem verdade que você aprendeu na escola de Moisés. É bem verdade que Moisés passou tudo para você, tudo que ele pôde passar. E agora você vai ter que aprender uma outra coisa que não adianta saber. É preciso conviver comigo. É preciso andar comigo. É preciso viver comigo. É preciso conviver comigo para conseguir chegar lá do outro lado. Para conseguir tomar posse da terra. É necessário que você venha aprender de mim. E naquele momento, Deus toma o lugar na frente de Josué. Deus diz para Josué: a partir do que vai acontecer, o povo de Israel vai aprender a te respeitar. O povo respeita você, meu irmão, não é pelo seu nível escolar, não. Não é pelo seu nível cultural. Não é por aí que eles te respeitam, não. Não é pelos diplomas que você tem na parede. Não, não é assim que o povo respeita você. Não é assim que o povo entende a sua autoridade. Não é assim que você mostra autoridade, mostrando anéis de formatura e diplomas. Não. Você vai se fazer respeitar pelo poder de Deus que existe dentro de você. Pela convivência que você tem com Deus. Pelo tempo que você anda com Ele. Pela orientação que Ele lhe dá. É assim que você e eu vamos nos fazer respeitar. É assim que seremos conhecidos. É pela autoridade e o poder de Deus operando na nossa vida. Nesta semana, neste final de semana, nós tivemos no congresso. E era um congresso de muita gente. E eu fiquei quieta no meu lugar, esperando para ver o que Deus queria da minha vida. Porque, meu irmão, se você tem utilidade, você pode sentar no último banco, não tem problema, que a utilidade aparece. Quando precisarem de você, vão te achar. Preocupa não. Porque o importante é a utilidade que você tem. Eu cheguei ali naquele congresso e fiquei quieta, esperando o que Deus queria comigo. Primeiro dia, sentei no meio do povo, ninguém percebeu, eu não me importei.
No segundo dia, novamente, sentei no meio do povo e de repente a utilidade apareceu. Por quê? Porque Deus conta comigo e com você nesta grande batalha. E ali, depois de tudo que aconteceu naquela manhã, ouvimos a ministração da palavra de Deus. E aí sentimos que deveríamos de ajudar a orar para Jesus batizar com o Espírito Santo. Começamos a orar, os obreiros vieram, começaram também a fazer o trabalho do Senhor, os demais obreiros, e pude contar com a ajuda do pastor Valdir Santos, que hoje está em São Paulo, e que é um homem de Deus, servo de Deus, cheio do Espírito Santo. E nós começamos ali a orar. O pastor Valdir pula lá embaixo e cai, tropeçou no fio e caiu. Quando ele cai ali, Jesus batiza 3 pessoas com o Espírito Santo. E de repente, Deus começa a batizar. Por quê? Porque Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele, com aqueles que se entregam, e Ele te usa para fazer a diferença. Ele se vai respeitar, não pela roupa que veste, não pelo calçado que usa, não pelo tamanho do nosso salto. E olha lá que eu gosto do salto alto, mas não é o tamanho do meu salto que vai delimitar isso. O que vai revelar o poder de Deus, a capacidade de Deus atuar através de mim, sabe o quê? O poder de Deus, a convivência com Cristo que eu tenho. E naquele momento Deus disse a Josué: eu vou ensinar esse povo a te respeitar. Aleluia. E Josué, todos já sabem, organiza tudo, eles organizam tudo, coloca tudo em ordem, porque as coisas de Deus têm que ser organizadas. E de repente, o Jordão se abre aos pés dos sacerdotes. Aleluia. Porque naquele dia, Deus ia mostrar para o povo de Israel que ele estava com Josué. Quem sabe, Deus está abrindo o rio aí na sua frente hoje. Não é o mar, mas é o rio. Não importa se foi o mar, se foi o rio. O importante, a Bíblia diz que o servo não é maior do que o seu Senhor. Moisés abriu o mar, Josué abriu o rio. Mas o importante é que ele abriu. O importante é que o rio se abriu na frente dele. O importante é que Deus mostrou àquele povo que assim como Deus estava com Moisés, ele também estava com Josué. E eu quero dizer para você que vive aí orando: Deus do pastor fulano de tal, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Muito bonita essa oração e eu oro muito ela. Deus de Elias, muito bonito. Mas você vai aprender a dizer assim: meu Deus, aquele que me responde, aquele que me atende, aquele que me ouve, aquele que faz o povo entender, mesmo que eles não queiram. Mesmo que eles não queiram. Tem gente que tem capacidade de querer esconder o que Deus faz através da nossa vida, mas não tem problema. O importante é o que Ele faz através de nós. O importante é que o povo respeita o dom, a chamada e a unção de Deus na nossa vida. Unção essa que nos reveste de autoridade para fazer a obra do Senhor. Deixamos aquela cidade, viemos, e quando foi à noite aqui na igreja, nós dissemos: o mesmo Espírito que operou lá na festa está operando aqui. Não eram muitas pessoas aquele dia, porque a caravana ficou para trás. Mas domingo nós começamos a orar. Pastor Valdir veio conosco, e aliás veio para cooperar conosco, e eu disse: Jesus vai batizar com o Espírito Santo. O culto estava aparentemente frio, mas a fé começou a brotar nos corações, e Jesus batizou mais 4 pessoas com o Espírito Santo naquele culto de domingo aqui em Acreúna. Por quê? Porque a mão de Deus está estendida. Servo de Deus, serva de Deus que faz a obra de Deus, fica com medo não. Chega na sua igreja e diz: Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Diga assim: vai batizar é hoje. E nós vamos orar e Jesus vai batizar. Jesus vai renovar. Jesus vai transformar vidas. E você vai ver o que Deus vai fazer. As almas vêm a Cristo. Domingo nós tivemos aqui na igreja conversões também. Por quê? Porque o Jesus que estava lá na festa, que provou que estava conosco lá, ele também provou que estava conosco aqui.
E ontem foi um reboliço. Mais pessoas batizadas com o Espírito Santo. Por quê? Porque nós cremos neste poder sobrenatural. Este poder de Deus que estava com Moisés, que estava com Josué, que está comigo e que está com você. Que Deus te abençoe.